Bom dia! Vamos para as senhas diárias para o dia de hoje, dia 14 de abril de 2023, uma sexta-feira, sexto dia após a Páscoa. Sexto dia após a Páscoa, amanhã sábado, sétimo dia, completou-se uma semana, domingo, o oitavo dia e primeiro domingo após a Páscoa. O título que eu dou para estas senhas e as reflexões que provocam em mim sensações é o seguinte: olhem para Jesus e sejam seu reflexo. Olhem para Jesus e sejam seu reflexo. Claro que a gente não quer dizer isso fisicamente, mas, digamos assim, espiritualmente, eticamente, na forma de viver, no seu amor. O primeiro versículo para esse dia de hoje vem do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi. Ele está muito mais perto do Davi, lá do reino de Israel, que nós, mas já depois, né? Do Davi também. Eis que levantarei a Davi um renovo justo. Jesus é chamado de renovo, né? O tronco Israel antigo, monárquico, aquele judaísmo antigo e caído, é uma planta cortada e nasce um renovo, e agora dessa vez justo, o qual, como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. O amor de Deus, do Deus libertador, do Javé Deus libertador, se expressa em justiça especialmente para os fracos, para os pobres, para os injustiçados, para os explorados. É o Deus libertador dos escravos. E Jesus, o renovo justo, depois de Davi, é assim que ele vai agir. Lembre-se do título: olhem para Jesus e sejam seu reflexo, como se as pessoas estivessem vendo o reflexo de Jesus espelhado em nós. O segundo versículo vem já do Novo Testamento, então, visão a partir da revelação em Jesus, Hebreus 12, 15. Cristo livrou todos os que, pelo pavor da morte, pela ameaça da morte, estavam sujeitos à escravidão das leis, da religião e até de autoridades econômicas, políticas. Eles se sujeitavam a ficar escravizados e não na liberdade que Cristo promete. Mas que Cristo quer livrar essas pessoas. A oração para hoje foi escrita por duas pessoas, George Kennedy Allen Bell e Walter Schultz. Cristo é Rei, louvem-no em alta voz. É Ele que manda. Irmãos e irmãs, olhem para
Ele, Cristo. O mundo deve ver em quem vocês confiam. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia significa louvado seja Deus. O primeiro texto para o dia de hoje é do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 47. Enquanto falavam sobre isso, os discípulos, isso já depois da ressurreição, né? Que as mulheres anunciaram para eles a ressurreição. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um fantasma não tem carne, não tem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Tá, isso aqui não quer dizer que a gente tem que acreditar em fantasmas, só quer dizer que ele não é uma coisa assim, espírito fora do corpo, nada disso. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios que estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Bem, a fé cristã fala em comida, porque isso é uma das primeiras necessidades do corpo. A fé cristã trata do corpo. Para a fé cristã, pelo menos na maioria dos lugares, e muito forte no Evangelho, não separa espírito e corpo. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, mas ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, uma nova vida, a todas as nações, começando por Jerusalém. Jerusalém vai formar a primeira comunidade, né? Ele está lá no lago. Então, pare de sonhar um pouco com esse negócio de espírito, fora do corpo. A religião, a fé cristã lida com o corpo também. É a libertação dos escravos, não dos fantasmas. Fala de vida, a fé cristã fala de vida. Eu sou Deus de vivos e não de mortos, disse Jesus. Bom, vamos lá. Segundo texto, Romanos 13, 1 a 7. Este texto aqui, bem paulino, eu já disse em termos de sexualidade e nesses termos aqui de conservadorismo político, o Paulo é meio decepcionante. Assim.
Ele não precisa ser um revolucionário, mas também ele é bem conservadorzão, ele é um fariseu, ensinado como fariseu desde pequenininho. E ele mesmo, depois de se converter, ele carrega isso. Então ele fala aqui de uma obediência meio absurda, assim. Embora as autoridades devam servir a Deus Javé libertador. Mas é claro que nem sempre fazem isso. Então, por isso eu digo obediência absurda. Vamos ao texto. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Será? É bem assim, seu Paulo. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aquele que Deus instituiu, mas para fazer o bem, né, Paulo? Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo, da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Que bom quando é assim. Pois é serva de Deus, a autoridade, para o seu bem. Aí que está, Paulo. Mas se você praticar mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. A serva é serva de Deus, a autoridade. A gente dá justiça. Então, Paulo, para punir quem pratica o mal, quando ela é serva da justiça. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por consciência. Ah, sim, consciência do que Deus quer. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra. Talvez em outro texto, até eu acho que tem referências a autoridade como aquela que faz a vontade de Deus, aquela que não faz. Eu acho que Paulo fala disso também. Mas esse trecho aqui teria que vir com esta observação. A autoridade deve servir a Deus, ao Deus libertador, amoroso, justo. Então, pelo menos que a gente seja a vontade de Deus espelhada em nós. Olhemos para Jesus e sejamos seu reflexo. Um bom dia para vocês, um abraço.